Eu já havia comentado em outros encontros, assim, por alto, quando a gente conversou sobre algumas partes teóricas. Eu sempre gosto, no finalzinho do treinamento, de dar uma cutucada na parte de teoria, porque eu acho importante, porque quando eu comecei a lecionar, isso me fez falta. Eu queria, às vezes, explicar alguma coisa que nem eu tinha entendido muito bem, né? E daí me surgiu a necessidade de estar procurando coisas, de estar indo atrás de informação para que as dúvidas ficassem cada vez menos numerosas, né? Dúvidas a gente sempre tem, isso faz parte, e é bom, porque isso motiva a gente a seguir estudando, a seguir procurando, né? Se a gente soubesse tudo de alguma coisa, eu acredito que perderia a graça em determinado momento, né? Porque se não tem um desafio, parece que a coisa não rende como deveria. Pelo menos eu vejo dessa forma. Eu acredito que vocês também, até pela questão de serem artistas marciais, também a gente tem essa coisa do desafio como uma característica natural da gente, né? Curiosidade pelas coisas e também a questão de conseguir explicar aquilo que a gente faz, né? Eu gosto muito dessa parte, por isso que eu abordo assim. E eu tinha, então, falado sobre a questão dessa importância da união entre a teoria e a prática, né? E não trabalhar ela como uma coisa como se fosse independente da outra, né? Eu vejo a teoria e a prática como algo inseparável e complementar, porque quando você entende aquilo que você faz, fica mais fácil de fazer e, da mesma forma, mais fácil de explicar. Então, e os japoneses utilizam esse conceito de forma muito eficaz, vamos dizer assim, porque eles não conseguem conceber uma coisa sem a outra, né? Eles não conseguem fazer algo que seja apenas prático ou que seja apenas teórico. Geralmente, eles vão para a parte da teoria tentar fundamentar aquilo que eles fazem na prática. E se daí não funciona, se ajusta a questão da teoria para que isso venha a ser algo funcional, né? Essa é a ideia. E esse conceito eles expressam através do Bunbuiti. Eu tinha falado sobre isso num outro momento, então eu trouxe rapidamente aqui isso para a gente relembrar, né? Que é essa questão, então, da teoria e da prática ser uma única coisa. Essa necessidade que a gente tem, ou pelo menos precisa ter, de fundamentar aquilo que a gente faz. Tá? Então, ali eu trouxe aqui, depois vou mandar para vocês esse texto direitinho aqui, para vocês guardarem aí, montarem uma apostila, ou as anotações de vocês, coisa assim. Tá? Mas fiz algumas adaptações aqui e traduções, que eu gosto muito de buscar o termo japonês, porque o termo japonês ele deixa claro aquilo que a gente tá procurando, né? Ele deixa claro a ideia daquele termo que é utilizado, daquele kanji, daquele ideograma. Então, o Bunbuiti, separadamente ali o Bun é a literatura, né? Tudo que tem a ver com a parte cognitiva. O Bu é a guerra em si, o próprio Bu de Budô, né? Via da guerra, caminho da guerra. Tudo que se refere à parte de combate dentro do campo de batalha. E o Iti é o número 1, né? Quer dizer que as duas coisas devem ser tratadas como se tratasse de uma única. É um conceito que os japoneses trazem e que existem muitas outras formas de chamá-lo. Eu decidi de usar o Bunbuiti Iti, porque é mais fácil deles de decorar. Os outros são frases maiores, complica mais a cabeça da gente. E como passa a mesma ideia, não tem por que mostrar um montão de frases. Eu acho que lá no meu blog eu tenho um texto que fala especificamente sobre esse conceito, e lá sim, eu listo ali quase umas 20 frases que querem dizer exatamente a mesma coisa, né? Passam essa ideia de que a literatura, o militarismo ou a teoria e a prática devem ser cuidadas, né? Tratadas com a mesma atenção e com o mesmo percentual. Uma coisa que eu coloquei aqui como um ponto, e que eu acredito que vocês consigam identificar isso também quando fazem os estudos de vocês,
e os treinamentos também, é que as pessoas sempre colocam a questão da prática como sendo algo mais importante do que as questões teóricas, né? Quer dizer, eu pratico, mas vou estudar sobre isso quando der tempo, se der tempo. Então, ou seja, eu não dou a mesma importância para a teoria e para a prática, quando eu deveria fazer pelo menos ali um percentual parecido, né? Se fosse meio a meio, seria interessante, mas que seja, então, já que gosta mais de praticar, 60-40. A realidade é que a gente vê as pessoas aí fazendo 99% de prática e 1% de teoria e não muito bem pesquisada, né? Às vezes, como diria no popular, nas coxas, né? Dá uma lidinha numa coisa ali e acha que isso é suficiente para você ter conhecimento sobre aquele assunto. Tá? Deixa eu ver o que mais. Eu tive um professor de japonês que me ajudava com os conceitos da parte do karatê, porque ele viveu lá no Japão durante muitos anos e teve instrução diretamente dos japoneses, sabia ler, falar e traduzir o japonês para a nossa língua. E ele tinha uma frase que eu nunca esqueço, sempre mando junto aqui nos textinhos que eu arrumo, que é a questão que não é vergonha a gente não saber as coisas, mas vergonha seria a gente se contentar com aquele pouco que a gente sabe. Né? Eu acho essa colocação dele algo muito verdadeiro, tá? Porque a gente, quando se coloca já na posição de conhecedor, para de buscar, né? Então, quando a gente se contenta com isso, talvez seja um motivo de vergonha, e não admitir que, não, de fato eu não sei e vou procurar. Porque é através desse não sei e vou procurar é que as coisas acontecem. Aí é que você tem condição de aprender alguma coisa. Tá? Se não for assim, dificilmente a gente vai conseguir crescer na arte marcial como um todo. Como eu já falei, a arte marcial ele é teoria e prática. Se falta alguma parte, eu sei só um percentual dela. Posso ser campeão do que for, brasileiro, mundial. Se eu não consigo entender aquilo que eu faço, eu entendo só metade da minha arte. Né? Tem que ter cuidado com isso. Eu preciso entender a arte como um todo da melhor forma que eu possa, né? Porque a gente também tem as nossas limitações, né? O ser humano é cheio de limitações e essas limitações elas acabam se refletindo na nossa forma de aprendizado também, certo?